Queridos irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós, sobre sua vida, sobre o seu lar, vocês que nos acompanham. Que Deus os abençoe rico e poderosamente, os irmãos da Igreja Batista Memorial do Recife e os irmãos da Primeira Igreja Batista em Ribeirão. Você, meu irmão, meu amigo que nos acompanha, que Deus te abençoe. Que essa manhã seja uma manhã muito edificante na sua vida, que seu coração esteja aberto para ouvir e receber a palavra de Deus. Nós teremos um período de cânticos, de louvores, e daqui a pouco a gente volta para exaltar o santo nome de Jesus. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram e na
Vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Eu os convido a abri-la no texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Irmãos, hoje nós celebramos e agradecemos a Deus pelo Dia do Pastor. É algo que o Senhor concede a algumas pessoas, este chamado, este privilégio. Nós queremos agradecer, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder servi-lo, servir ao reino de Deus, servir a esta igreja, a Igreja Batista Memorial do Recife, e novamente a primeira Igreja Batista em Ribeirão, na certeza de que é uma responsabilidade muito grande, mas é uma alegria que excede todas as dificuldades que possam surgir. Quero agradecer muito as orações dos irmãos, que é o que nos sustenta, muita oração é o que sustenta. Ore sempre pelo seu pastor. Quero agradecer a minha família pelo apoio que tem demonstrado de uma forma espetacular e rogar aos irmãos que sejam perseverantes, pacientes muitas vezes e perseverantes conosco. E juntos nós vamos continuar servindo ao Senhor com alegria e nos colocando diante do altar de Deus em santidade e em serviço. Amém? Abra a palavra do Senhor no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, nós leremos os versículos 1 a 7, que diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Feche seus olhos para a gente orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, é necessária. É ela que nos instrui, é ela quem nos mostra como devemos agir, quem devemos ser, como devemos proceder. Que ela encontre, Senhor, na minha vida e na vida de cada irmão aqui que acompanha este momento, a luz necessária para o seu caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus, lida agora, talvez já lida por você em outro momento, esse mesmo texto. Ela traz algumas instruções. Ela não tem por objetivo traçar os critérios únicos, próprios apenas estes, para a qualificação dos pastores. O termo expresso aqui na Bíblia, na minha Bíblia tem bispo, em outras traduções tem episcopo. Nós percebemos no Novo Testamento, quando fazemos a leitura destas palavras em outros contextos, que a função pela qual o bispo, o episcopo, o pastor, o ancião exercem semelhante função dentro da igreja, o de cuidar do rebanho, o de conduzir os irmãos na palavra. E queridos, esta leitura, ela nos aponta algumas características necessárias para a vida de um pastor. A primeira delas é que o pastor, ele seja um homem de família,
Eu não quero adentrar nas questões de pastoras, mas apenas relatando nesse texto aqui, que seja um homem de família, que ele seja um exemplo no trato com a sua família, ele possa ter uma compreensão de família conforme a palavra de Deus, tenha uma vida conforme a prática ensinada na palavra de Deus. Então a primeira coisa que um pastor ele precisa ser é um pastor de família, um pastor que cuide da sua família, seja ele jovem, adulto, ancião, que ele cuide bem da sua família. A Bíblia nos mostra que primeiro veio uma família, depois veio a igreja, e esse próprio texto aqui diz que é um pré-requisito para quem quer cuidar da igreja, que mantenha um bom cuidado da sua casa, jamais pode abandonar o seu lar, jamais pode ser uma pessoa em casa e na igreja outra pessoa. É necessário que os da sua casa, ao ver a sua vida, e consigam dizer: esse aqui é meu pai aqui e meu pai lá fora. Mas não apenas isso, o texto também nos mostra que o pastor precisa ser alguém que tenha experiência eclesiástica, experiência na igreja e conhecimento da palavra. Ele não pode ser novo na igreja, ele precisa conhecer a vivência, os relacionamentos, as pessoas, o modus operandi de uma igreja. E também precisa conhecer a palavra de Deus. Alguém, talvez até você, que tenha um chamado do Senhor, você precisa conhecer bem a igreja. Você precisa conhecer bem a palavra de Deus. Sem esse conhecimento, a missão que você tem a cumprir não será realizada. Deus deseja que você conheça as ovelhas, que você conheça a palavra. Por fim, o texto afirma que é necessário que o pastor tenha uma boa reputação. Uma boa reputação para com as pessoas de fora. Quer dizer, não apenas uma vida cristã dentro da comunidade de fé, mas que na vizinhança, no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos fora desse ambiente, sejam relacionamentos e uma vida de boa reputação. Ao olhar para a pessoa, veja nela alguém com um caráter cristão, com uma vida digna de alguém discípulo de Jesus. Meus irmãos e irmãs, me permita lhes perguntar: essas 3 exigências postas no texto, cuidado com a família, conhecimento da palavra de Deus e conhecer a igreja, conhecer a sua igreja, e também ter boa reputação, eles devem ser características apenas do pastor? Será que todos os cristãos também não devem ser dessa mesma maneira? Será que todo mundo não tem que cuidar bem da sua casa? Será que todo mundo não deve conhecer a sua comunidade de fé? Será que todo mundo não tem que conhecer a Bíblia? Será que todo mundo não precisa ter uma boa reputação lá fora? Essas exigências aqui são fundamentais para o exercício do ministério pastoral. E a primeira exigência do texto é que seja irrepreensível. Não obstante nós nos lembrarmos que o apóstolo Pedro afirmou: sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor.
citando o Antigo Testamento, a exigência de Deus para a minha vida pastoral e para a sua vida, ela é bem alta, ela é muito alta. Que nós busquemos isso profundamente, busquemos ser esta pessoa que agrada ao Senhor, que no exercício de seus ministérios, seja pastoral, seja o ministério de música, seja o ministério de arte, seja o ministério de administração, o ministério de finanças, o ministério de limpeza, o ministério com crianças, com jovens, adolescentes, homens, mulheres, eu não sei onde você está inserido, mas que a sua vida seja uma vida ministerial aprovada pelo Senhor. Esta é a vontade de Deus para nós, porque um homem e uma mulher com a vida de serviço a Deus, irrepreensível, é capaz de fazer grandes coisas no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa trazida aos nossos corações. Que você, meu irmão, meu amigo, atende bem ao que te foi dito, por certo, crendo, sua vida será transformada. Nós teremos a celebração da ceia esta noite. Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Ribeirão e os irmãos da Igreja Batista Memorial do Recife. Nós teremos este momento recomendado por Jesus. Nós faremos a leitura do texto de Lucas, capítulo 22, versos 7 em diante, que diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos retornaram à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que eu o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Amém. Palavra de Deus. O apóstolo, os discípulos estavam ali contemplando aquele momento tão sublime e tão maravilhoso, a ponto de Jesus recomendar, fazendo-nos lembrar do seu sacrifício, os elementos distribuídos, o pão e o vinho, o suco de uva, que naquela ocasião, que traz para nós o ensino, representa o corpo de Cristo e o sangue dele derramado na cruz pelos nossos pecados. O texto de Paulo nos recomenda que nós devemos fazer um exame de nós mesmos, antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Nesse instante, eu gostaria de convidar a uma oração.
nessa oração, que se há algo no seu coração, algo na sua vida que esteja em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus, que você se arrependa, que você se coloque diante do Senhor, quebrantado, para que haja comunhão e essa celebração possa ser algo sincero e verdadeiro. Feche seus olhos para nós orarmos. Querido Deus, estamos diante de um momento muito importante, muito sério, muito solene, e nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso procedimento, o nosso dia a dia, e algo, ó Deus, que possa ter atingido a Tua santidade, que o Senhor perdoe, que o Senhor conceda a graça tão profunda do perdão, e que haja, ó Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com as pessoas, que esta celebração alcance o nosso coração e a nossa alma como um testemunho da nossa fé, testemunho da nossa obediência a Cristo Jesus. Que Ele, o Senhor de nossa vida, seja honrado, lembrado neste momento, para a glória dEle, Amém. em nome do qual nós oramos. Amém. Comamos todos do pão. Você em sua casa, você tem esse momento com o Senhor, lembrando do seu sacrifício pela sua vida. Nós iremos tomar do cálice, bebamos todos, lembrando do que Cristo fez por nós. Feche seus olhos para nós orarmos. Eu quero pedir ao pastor Francisco, seja fazendo oração nesse momento. Eterno Deus, como é maravilhoso o Senhor Jesus participar desse momento sabendo que a causa de tudo isso é o Senhor, que o Senhor ressuscitou, nosso Deus, para que hoje nós tenhamos essa alegria, essa esperança tão grande. Nós te pedimos que essa esperança seja estendida a todos aqueles que ainda não têm, Senhor Jesus, para que esta felicidade, num mundo tão cheio de tribulações, alcance os seus corações. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor derramou o seu sangue por nós, e ao terceiro dia o Senhor ressurgiu, mostrando que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor é a vida, em nome de Jesus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Senhor,
Queridos, nós vamos à bênção apostólica. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, creia nesta bênção em nome de Jesus. Deus, que o teu amor, a graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo, seja sobre a tua igreja, espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Igreja, Jesus te ama. Amém. Deus abençoe a todos grandemente. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, até breve.